Hoje eu já começo com um alerta na área da saúde. A segunda etapa de vacinação da campanha seletiva contra o sarampo vai vacinar pessoas entre 20 e 29 anos aqui em Itajaí. Isso a partir da próxima segunda, tá? Quem ainda não tem as 2 doses da vacina comprovadas na caderneta deve procurar a unidade de saúde mais próxima para se imunizar. O dia D de vacinação será no dia 29 desse mês, um sábado, e cerca de 2.390 pessoas devem ser vacinadas contra o sarampo. Se você tem dúvidas, tem um telefone que é o 3249-5509. E agora a gente tem uma receitinha deliciosa, daquele jeitinho que a gente adora, prática de preparar. É o waffle salgado. Olá, eu sou Carol, sou nutricionista e hoje eu quero dar uma dica para vocês substituírem um pouco o pão, né? Às vezes a gente fica comendo pão de manhã, pão à tarde, pão à noite. É uma dica de um waffle com uma base de farinha de oleaginosas, que é a farinha de amêndoas, que deixa esse waffle com uma carga glicêmica e um índice glicêmico um pouquinho mais baixo. O que significa isso? Evita com que o açúcar do sangue suba, a glicose suba muito rápido. E isso é bom para a nossa saúde, isso é bom para quem quer um processo de emagrecimento também. Vamos lá, a receita? Eu vou usar o mixer, né, a jarra do mixer para bater, mas dá tranquilamente de bater com a mão também. Peguem um recipiente para colocar os ingredientes e misturar tudo. E aí a gente vai usar a forminha, maquininha do waffle para assar esse waffle. Caso você não tenha a maquininha, a receita é bem adaptada para fazer em formato de panqueca também. Você pode colocar numa frigideira antiaderente e assar como uma panqueca. Vamos à receita então? Um ovo, leite, o equivalente mais ou menos a uns 40 ml. Aí a gente vai acrescentar o que mais? A farinha de amêndoas, você encontra tranquilamente em lojas de produtos naturais, supermercado. É uma farinha bem nutritiva, cheinha de gorduras boas. Aqui, uma colher de sopa de alguma farinha branca. Estou usando uma farinha que a base dela é uma farinha de mandioca bem fininha, que chama Zaya Flour. Pode ser farinha de arroz, pode ser uma farinha de aveia, pode ser até a farinha de trigo. Vamos colocar essa colher também. Outro ingrediente que eu gosto muito de usar, sementinhas de gergelim. Tem uma grande quantidade de cálcio e também uma boa quantidade de gordura boa. Colocando o gergelim aqui. Esse gergelim, uma colherinha de sobremesa. Fermento de bolo, o equivalente a uma colherinha de chá rasa. E canela a gosto. Eu gosto muito de canela, então vai bastante canela. Vamos bater? Para assar esse waffle, você precisa untar bem essa forma para não grudar. Pode ser com manteiga, pode ser com óleo de coco ou algum outro óleo que você tenha. Deixar bem untada antes de colocar a massa. Com a nossa assadeirinha untada e a gente vai colocar um pouquinho da massa em cada base até cobrir, porque ele vai crescer um pouquinho por conta do fermento. Então coloque a quantidade para cobrir bem. Ela tem também uma validade na geladeira, você pode deixar por até 3 dias, porque às vezes, não tenho tempo de fazer de manhã, Carol, é muito corrido. Você pode preparar uma quantidade a mais, deixar na geladeira e só aquecer de manhã para o seu café da manhã ou para um lanche que você vai ter. E fechar. E esperar assar. Coloca mais ou menos na temperatura. Aqui tem as maquininhas, elas vêm com um grau de temperatura. Normalmente eu deixo entre os 7 e o 8, em torno de 2 a 3 minutos. Daí a gente vai ter o nosso waffle pronto. Vamos preparar uma calda de maçã? Estou aqui com mais ou menos 60 a 70 ml de água na panela. Vou ligar aqui o fogo. Meia maçã cortadinha em lascas e uma colher de sopa de açúcar mascavo. Vou colocar aqui para cozimento. Leva para cozimento essa caldinha misturada com mais um pouquinho de canela a gosto que eu vou acrescentar aqui também. Aqui mais ou menos uns 5 a 7 minutos o cozimento dessa caldinha.
E aí a gente pode colocar por cima do nosso waffle. Aqui é uma ideia, né, para vocês servirem esse waffle com uma fruta e uma caldinha. Pode ser com geleia, com uma pasta de amendoim, fica bem legal também. Uma preparação bem completa, acompanhando com um chá, com um cafezinho ou um suco de frutas, fica bem bacana. Tanto para o café da manhã ou para um lanche da tarde. Que delícia, hein, gente?